Então vamos à leitura da palavra. Capítulo 1, versículo 16, da carta que escreveu Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo 16, assim diz a palavra: porque não me envergonho do Evangelho, repetindo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pode se assentar. É inegável a autoria dessa carta. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos que estão em Roma, por volta do ano 56 a 58, da era cristã. Paulo havia se convertido no ano 36, mais ou menos, e ele então parte em missões, planta igrejas. Paulo é um plantador de igrejas, e das igrejas que ele plantava, ele sempre enviava cartas para disciplinar, aconselhar. A carta que ele escreve aos romanos, ele não havia estado lá com eles ainda. Paulo vai estar depois em prisão. Mas ele escreve essa carta dando diversos ensinamentos. Essa é uma das cartas mais ricas do apóstolo Paulo. Com quase todos os temas da fé cristã, podemos encontrar nessa carta. O apóstolo Paulo faz uma abertura, uma introdução, e ele fala quem ele é, para que não houvesse dúvida de quem estava falando com aquela igreja. Ele sempre se apresentava como um apóstolo do Senhor, porque ele já havia recebido dos outros apóstolos com um sentimento, a confirmação que ele era apóstolo. Então ele escreve para esses irmãos em Roma e começa a falar algumas coisas, mas aqui no versículo 16 e 17, Paulo então interrompe o que ele estava falando. Chega no versículo 15, falando que ele está pronto para pregar, pronto para ser enviado para a Espanha, porque ele está falando com esses irmãos, porque ele queria ir a Roma e depois de levar o evangelho para a Espanha. Ele fala que ele está pronto, e aí ele dá uma declaração de suma importância para a fé cristã. Lutero, no século XVI, ao ler essa carta, os seus olhos são abertos pelo Espírito Santo, o seu coração arde ao ler que o justo vive pela fé. Então estabelece novos parâmetros, volta à palavra do Senhor, volta à Escritura, porque a igreja então estava em outra linha dogmática, muito mais tradicional, pelas tradições, viviam muito mais por isso, por aquilo que os pais da igreja haviam escrito, mas estavam deixando a palavra de lado. Então se estabelece 5 pontos, como iremos fazer esse mês, né? Essenciais para a fé cristã. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e a glória somente a Deus. Somente a Escritura, então, é um dos pontos importantes, porque é na Escritura que nós temos a revelação de quem é Cristo. E temos a revelação de quem nós somos. Porque a partir desse ponto nós vamos entender as verdades contidas nesse texto. Quem nós somos e quem Cristo é. Mas Paulo, ele coloca no início desse versículo uma expressão de suma importância. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho dessa maravilhosa história. Eu não tenho vergonha. E notem, não é uma vergonha, como confesso a vocês aqui, como eu tive já na adolescência, de ir para a igreja com a Bíblia
deixar na igreja porque ficar com a Bíblia debaixo do braço, às vezes a pessoa olhava e você tinha feito alguma coisa não muito certa, aí comparava. Não é esse tipo de vergonha que alguns puderam ter no passado, ou até tem hoje, não carregar a Bíblia impressa, né? Hoje com o celular, quase ninguém usa a Bíblia impressa, mas em minha época, que não é muito tempo, eu sou agora, pouco tempo atrás, tinha essa vergonhazinha de você não carregar a Bíblia e tal, entre os colegas e tudo mais. Paulo não está falando desse tipo de vergonha, só de carregar a Bíblia, alguma coisa, mas ele está falando de rejeitar. Notem que o evangelho que Paulo está falando é sobre Jesus Cristo. É o que Deus, por amor, fez por nós. Paulo fala, eu não tenho vergonha disso. Porque notem bem, o Império Romano, naquele ano, década de 50, do primeiro século, nossa era, estava no seu auge. Já havia conquistado diversos territórios. Então, ser um cidadão romano gerava um certo orgulho, um certo, olha, eu pertenço ao Império Romano, eu sou um cidadão romano. E os romanos se deparando com uma história de um homem que nasceu humilde, simples, filho de um carpinteiro. Que orgulho há nisso? Que morreu entre dois ladrões, uma morte horrível. Que orgulho há nisso? Para os romanos, não tem orgulho nenhum. Teria vergonha de ser considerado alguém que participasse desse grupo. Mas Paulo fala, eu não me envergonho. Mas não só para os romanos, mas também para os judeus. O judeu que havia recebido a aliança feita nos pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, aquele que ao encontrar-se com Deus tinha o próprio rosto resplandecia, que tinha que usar um véu. José, os profetas. E vem um homem de Nazaré, se chamando Messias, dizendo que é filho do Deus eterno. Não, isso é vergonhoso. Mas Paulo, falando isso para os judeus também, porque durante todas as missões que Paulo fez, as 3 viagens missionárias, ele constantemente estava se debatendo e brigando contra aquele grupo de judaizantes que nós chamamos, aquele povo que estava sempre combatendo essa verdade do Evangelho para aqueles que iam se convertendo. Por exemplo, em Gálatas, fazendo uma saída rápida, eles falavam, você pode ser cristão, você pode aceitar esse Jesus, mas você tem que se circuncidar, você tem que respeitar a dieta alimentar, porque somente dessa forma, só Jesus não basta. Os judaizantes faziam isso, para aqueles que se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala, olha, eu sou judeu do judeu, eu sou fariseu, estudei aos pés de um grande homem de nossa época, Gamaliel. Eu falo outros idiomas. Paulo falava outros idiomas, vários idiomas. Ele fala, tudo isso que eu tenho não se compara a esse Evangelho. Eu não tenho vergonha desse Evangelho. Ou como podemos dizer hoje, eu não tenho vergonha da Escritura, porque é nessa Escritura que nós carregamos hoje, ou no celular, ou impressa em sua mão, é que está contida o Evangelho, a história de Jesus Cristo, o amor de Deus para conosco. É nessa palavra. Paulo então fala, eu não tenho vergonha disso. Não tenho. Esse Evangelho de fato, e aí ele explica o motivo pelo qual ele não tem vergonha. Ele fala,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho é o poder. É como se essa palavra fosse uma bomba que explodisse dentro de cada coração daquele que ouvisse, ou que ouve essa palavra, transformando de forma radical, de dentro para fora. É um poder do Deus Todo-Poderoso. É o poder daquele que do nada cria tudo. Imaginem, irmãos, Deus, no vácuo da existência, diz: haja, 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 e passa a existir. Para que possamos fazer algo com a matéria, ou quebrar, ou derreter, quanta energia é aplicada, né? Para aquecer um metal, para derreter um metal, ou para fazer uma fusão de átomo na bomba atômica, há uma energia grande. Quanto de energia foi necessário para criar o que nós temos hoje do nada? É essa palavra, é esse poder que está contido nessa história de um Deus que olha para a humanidade e ama e envia o Filho. Parece uma história comum, uma história simples, mas é uma história poderosa. É algo que não encontramos em nenhuma outra literatura, em nenhum outro lugar na história. Filósofos, históricos, nenhuma outra história tem tanto poder quanto o Evangelho de Jesus Cristo, que está na nossa Escritura. Na Escritura Sagrada, Paulo, então, tendo essa convicção de que isso é um poder, o Evangelho é um poder. Mas, reparem no texto que não é um poder em si mesmo, não é um poder simplesmente por demonstração, como era o Império Romano. Quem sonhava por algum instante sequer que quisesse enfrentar o Império Romano no seu auge? Ninguém. É claro que depois a história conta, lá 400 e poucos bárbaros começaram, mas no seu auge, ninguém, porque era um império poderoso. Era um império que tinha legiões e legiões de soldados. Eles se gabavam disso, do seu poder, do seu poderio. Mas Paulo sabia que aquela história daquele homem de Nazaré, de um lugar rejeitado pelos judeus, contada por ele, escrita para nós hoje, era um poder inimaginável. Mas não um poder para dizer e levantar estandarte. Mas o próprio texto diz que é o poder para a salvação daquele que crê. Alguém pode perguntar, mas salvar de quê? Ou de quem? Poder para salvar? Quem que precisa ser salvo? O próprio apóstolo Paulo, mais à frente, no capítulo 3, ele vai dizer que não há nenhum justo, nenhum injusto, nenhum. Todos pecaram. Para ser salvo, precisa estar devendo ou errado. Então, todos estão devendo, todos estão errados. As nossas próprias crianças, quando nascem em pecado, já dizia o salmista. Todos somos pecadores. Então, esse evangelho do qual o apóstolo Paulo não tinha vergonha, que tinha a convicção plena de que é um poder muito maior do que todas as bombas nucleares que possam existir,
Esse poder é para salvar. Observem que o poder que o Império Romano apresentava era um poder para matar, para destruir, para escravizar. O poder do Evangelho que Paulo está falando é um poder para libertar, para salvar. Mas de quê e de quem? O versículo 18, se você está com a sua Bíblia aberta, fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se irou contra nós. Então esse evangelho veio mostrar que Deus estava brigado conosco. Nós ficamos brigados, resolvemos não fazer as pazes com Deus, mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele mesmo providenciou a nossa reconciliação com Ele, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, salvar da ira de Deus. Mas não só salvar da ira de Deus, mas salvar do pecado, do poder do pecado que exerce contra nós. E quando formos glorificados, por completo seremos salvos ou libertos da presença do pecado. Não mais teremos pecados presentes em nós, na glorificação. Esse evangelho tem essa finalidade: salvar a mim e a você, poderoso para nos salvar. A Escritura Sagrada que temos hoje, ela nos apresenta esse evangelho. Os homens do século XVI voltaram a essas bases, voltaram às Escrituras, voltaram à leitura e à meditação na palavra, porque é da palavra que de fato revela esse amor de Deus através de Jesus Cristo, poderosamente para nos salvar, poderosamente para transformar a nossa vida. Salvar aqueles que creem, porque o próprio Deus também nos dá fé para crermos nele, para crermos em Jesus Cristo. Então vemos que, de fato, a nossa participação é nenhuma desse evangelho. Mas temos esse evangelho para somente nos beneficiar, para recebermos essa salvação, para sermos livres do pecado, para a ira de Deus sobre nós ser ablandada e para sermos livres de nós mesmos. Esse evangelho, de fato, é para transformar aquele que crê. E Paulo, então, apresenta uma ordem, não que há uma hierarquia. Ele fala daquele que crê primeiro para o judeu e depois para o grego. Paulo aqui, nessas duas palavras, está querendo dizer, olha, para os judeus, porque para eles foi apresentado a primeira aliança, mas para todos os outros gentios, na segunda aliança com Cristo, foram inclusos. Para os judeus, porque os judeus tinham Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, a aliança, mas precisavam de Jesus. E para os judeus e para os gregos, os gentios, porque eles não tinham Abraão, Isaque e Jacó, os profetas,
mas também precisavam de Jesus. Ambos, judeus e gregos, precisavam de Jesus. Ambos precisam conhecer esse Evangelho, o Evangelho da graça, do presente mais precioso que recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Nesse Evangelho também, vemos que nós podemos entender a justiça de Deus. Como falamos, ninguém merece, não há mérito em nenhum de nós. Somos tornados justos, justificados por meio de Cristo Jesus. E ele fala no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Conhecemos de fato quem é esse Deus e como é que ele age para nos salvar, nos tornando justos, justificados em Cristo Jesus, através do Evangelho. Através da leitura da Escritura Sagrada, de voltarmos às bases. Tornar justo alguém, justificado, é como se um juiz entrasse na sua comarca e vendo um réu com todas as provas, dizendo que ele é culpado. E de fato ele é culpado. O juiz então chega e fala, bate martelo, pode levantar, você está livre, não tem mais culpa nenhuma. Deus faz assim em nós por meio de Jesus Cristo. E como eu posso saber disso? E como eu posso ter todo esse entendimento? No Evangelho. Voltando os olhos para o Evangelho. Voltando a atenção para o Evangelho. Que hoje está em nossas mãos. Paulo tinha plena convicção de que para a missão que ele foi chamado, de levar o Evangelho a todos os povos, era a missão mais importante. Ele cumpre essa missão e por isso, no século XVI, Lutero pôde ler esse mesmo texto que nós lemos aqui agora. O justo viverá por fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, 504 anos depois, muitos homens e mulheres puderam chegar na Escritura Sagrada e terem os olhos abertos pelo Espírito Santo e serem transformados por esse Evangelho. O meu desejo, irmãos, é que nessa noite nós tenhamos a certeza de que nós estamos aqui, não é simplesmente para uma reunião, sabemos disso, mas reafirmemos isso cada vez mais, que estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra que diz que Ele é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação dos nossos familiares, para a salvação dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos de curso. Esse Evangelho que nós temos nas nossas mãos, é para ser propagado, proclamado. E que não tenhamos vergonha. Que façamos como Paulo. Não me envergonhe desse Evangelho. Para que possamos viver uma vida
mais parecidas com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Pai de amor e graça e misericórdia, nós somos gratos, Senhor, porque mais uma vez podemos nos reunir aqui, abrir ou ligar a Sua palavra e trazer mais uma vez à mente, ao coração, essas verdades tão importantes para a nossa vida. E sabermos que a Tua palavra, que é o Evangelho, ela é poderosa, sim. Poderosa para transformar vidas. Poderosa para libertar. Poderosa para salvar do pecado. Que Teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, nos capacite cada vez mais ao mergulharmos na Tua palavra, Senhor, que Ele nos capacite, nos dê entendimento, nos dê ousadia, intrepidez para levar esse Evangelho, essa palavra, que de fato somente dela é que tiramos as verdades para a nossa existência. A verdade é que somos pecadores, mas que o Senhor nos amou e nos ama e nos deu seu Filho para morrer por nós. Que de fato isso, Senhor Jesus, possa acontecer com cada um de nós e com aqueles que vão ouvir esse Evangelho levado por nós para cada um deles. Deus, nós oramos, certo de que não somos merecedores, mas oramos confiados na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua graça, e em nome de Jesus. Amém, Senhor.